Olá pessoal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vamos dar início a mais uma videoaula de complementação aqui no estudo de vocês, certo? Bem como no auxílio na resolução da tarefa dessa semana a respeito das equações exponenciais, que é uma parte complementar dessa tarefa de vocês, beleza? Então preste bem atenção, tem bastante informação relevante para o teu aprendizado, beleza? Vamos lá para as questões. Então tá aqui, pessoal. Essa primeira equação exponencial é uma chamada equação exponencial do primeiro tipo. E por que ela recebe esse nome? Porque a gente consegue igualar as bases por meio de modificações com as propriedades simples das potenciações. Vem aqui que a gente vai ver melhor como é que funciona isso. Veja bem, aqui eu tenho uma base 2. Então, tudo que tiver no outro lado da igualdade, eu vou também tentar tornar como uma base 2, para que a gente fique com as duas bases iguais e, consequentemente, com os expoentes iguais, que é o nosso objetivo em uma equação exponencial para resolvê-la, beleza? Olha só, eu vou pegar esse 16 e vou tentar colocar ele na base 2. E como a gente faz isso? Fatoração. Pego o 16 aqui, ó. Colocar para cá, passa a barrinha aqui do lado dele e vamos fatorar. Ó. Dividido por 2, porque é a base que a gente quer colocar, então tentamos por ele, vai dar 8, né? 16 dividido por 2. Por 2 novamente vai me sobrar 4, por 2 novamente vai me sobrar 2 e por 2 novamente vai me sobrar 1. Ou seja, o 16 ó, é a mesma coisa que 2 elevado a quarta potência, porque eu tenho 2 repetido 4 vezes. Então, aqui, galera, eu vou ter da seguinte forma. Ó. Eu vou ter raiz de 2, vou colocar mais bonitinho, ficou horrível. Raiz de 2 elevado a 3x menos o 1, igual, né, ao 16, que agora eu fatorei, né? Que ficou 2 à quarta, só que nesse caso é raiz cúbica. E tudo isso elevado a 2x menos 1. Lembre-se bem dos parênteses. Aqui a gente transformou em uma nova potência. Porém, esse valor que a gente transformou continua elevado àquele mesmo expoente. Então, a ausência dos parênteses poderia dar uma confusão nisso aí, beleza? Presta bem atenção nisso. Então, continuando, pessoal. A segunda observação que a gente precisa fazer, ó, deixa eu passar um traço aqui, é em relação às raízes que estão presentes nessa equação. Sempre numa equação exponencial que você se deparar com raízes, você pode transformá-las em potências de expoente fracionário. Lembra lá da propriedade, que ela diz o quê? Se você tiver uma suposta raiz de uma base A elevado a n no índice m, isso é a mesma coisa que A elevado vai ser uma fração. O número que é expoente, ele vira o denominador, n. E o número que é o índice da raiz, ele vai como o denominador. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Ó. O raiz de 2, ó, a gente pode escrever ele como 2 elevado a 1 meio. E é justamente o que eu falei aqui. Ó. Quem está dentro vira numerador e quem está fora vira denominador. A mesma coisa, ó, vamos fazer com o raiz cúbica de 2 elevado à quarta. Vou colocar aqui, ó, 2 elevado à quarta na raiz cúbica. Como é que vai ficar aqui agora? Ó? 2, aqui o expoente fracionário. Quem está dentro vira numerador, 4, e quem está fora vira denominador. Ou seja, raiz de 2 é igual a 2 elevado a 1 meio, e raiz cúbica de 2 elevado à quarta é 2 elevado a 4 terços. Vamos substituir aqui ó, na nossa equação exponencial. Eu vou ficar, ó, lembra do parêntese, 2 elevado a 1 meio, tudo isso ó, elevado a 3x menos o 1, igual, parêntese novamente, ó, 2 elevado a 4 terços,
Tudo isso elevado a 2x menos 1. Show de bola, pessoal. Agora, nos sobrou aqui, ó, uma potência de uma potência. Ó. Eu tenho um número em potenciação aqui dentro do parêntese e aqui também. E fora, eles estão elevados a outra coisa. E isso a gente resolve por meio de uma multiplicação. Ó. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Ó. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado... Deixa eu colocar de azul para ficar bonitinho. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 1 meio vezes ó, o 3x menos 1 igual, do outro lado, da mesma forma, ó, 2 elevado a 4 terços multiplicado por 2x menos o 1. Agora, basta ó, a gente sumir com essas bases. Por quê? Ó? Eu já tenho que elas são iguais. E numa igualdade de potências, se as bases são iguais, consequentemente, os expoentes são iguais. Então, essa base aqui, ó, ela não me serve mais. E vai restar somente ó, o quê? Os expoentes. Eu vou ter 1 sobre 2 vezes 3x menos 1 igual a 4 terços vezes 2x menos 1. Show de bola. Agora, me sobrou uma equação do primeiro grau. Ó. Todas as incógnitas têm expoente 1. Aqui é fácil. Ó. A gente vai fazer primeiramente ó, o chuveirinho aqui. Ó. 1 vezes 3x menos 1 é 1 vezes 3x menos 1, pessoal, certo? Quer dizer, 3x menos 1, melhor dizendo, né? Então, vai ficar 3x menos 1 dividido por 2, né? Que aqui embaixo não tem nada, igual... Multiplica aqui, ó, chuveirinho novamente. 4 vezes 2x dá 8x, menos 4 vezes 1 dá o próprio 4. E dividido por 3. Agora aqui, ó, sobrou uma proporção. O que a gente faz? Ó? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3 vezes 3x, 9x, menos 3 vezes 1, menos 3, igual 2 vezes 8x dá 16x, menos 2 vezes 4, 8. Agora a gente faz o quê? Letra de um lado e número do outro, para a gente poder isolar a letra e descobrir o valor de x. Como o 16 aqui é maior, eu vou jogar o 9x lá para o outro lado. Então fica 16x, que já está lá, né? Menos o 9x, porque aqui estava positivo, passa lá para o outro lado negativo, igual, aqui já tinha menos 3x, como eu isolei o 16 aqui, ó, eu jogo o 8 para o outro lado positivo, menos 3 mais 8. Então, eu vou ter ó, 16 menos 9 dá mais 7, né? X igual a menos 3 mais 8 dá exatamente ó, 5. Como 8 é maior, a gente subtrai e repete o sinal do maior. Então, eu vou ter que x, ó, ele é igual a 5, passa para lá dividindo 7. X é igual ó, a exatamente 5 sétimos. Beleza, pessoal? Questão bem interessante, ó, aborda diversas propriedades da potenciação e isso te faz pensar em uma coisa. A equação exponencial está inteiramente ligada às propriedades das potências. Então, é de suma importância que você tenha o domínio completo dessas propriedades para que você possa resolver facilmente esse tipo de equação, beleza? Então, anotem tudo aí, ó, tem bastante conceito legal. Vamos para a questão número 2. Pronto, tá aqui, pessoal. Agora, diferente da questão anterior, é uma equação exponencial do segundo tipo. E por que agora ela é do segundo tipo? Porque com a simples mudança nas bases dessas potências aí, você não vai conseguir igualar essas bases. Veja que a gente tem aí, ó, além de soma, uma subtração também. E a gente não tem propriedades das potenciações que relacionem somas, né? Então, fica um pouco difícil a gente igualar essas bases, né?
Igualar essas bases que eu digo é tornar em uma só base nos dois lados. Então, para essas equações exponenciais do segundo tipo, a gente vai usar a técnica da mudança de variável. Vem aqui comigo que vocês vão ver melhor isso aqui, ó. Vejam só, aqui, ó, a gente tem uma subtração no expoente e aqui, ó, a gente tem uma soma. Pessoal, sempre que acontecer isso, a gente precisa lembrar da propriedade do produto de potências de mesma base e da divisão de potências de mesma base, ó, que elas dizem o quê? Se eu tiver um A elevado a x multiplicado por A elevado a y, né, produto de potências de mesma base, eu vou ter que A vai ser elevado a x mais o y. Ou seja, repete-se a base e soma os expoentes. Já na divisão, ó, se eu tiver A elevado a x dividido por A elevado a y, a gente pode escrever isso aqui como A elevado a x menos o y. Repete a base e subtrai os expoentes. E é exatamente essa ideia, ó, que a gente vai usar aqui. Por quê? Como aqui eu tenho uma subtração, eu sei que o que originou aqui, ó, foi uma divisão, galera. E no caso aqui, como é uma soma, o que originou foi uma multiplicação. E por que isso é legal? Ó? Porque eu vou escrever, ó, da seguinte maneira. O 3 elevado a x menos 1, eu vou escrever como 3 elevado a x dividido, ó, por 3 elevado a 1. Por quê? Na divisão, repito a base e subtrai os expoentes. Ficaria 3 elevado a x menos 1. Voltaria ao original, então eu não alterei nada. Vou fazer a mesma coisa com o restante. Ó. Menos o 3 elevado a x não tem nada, eu posso repetir. Ó. 3 elevado a x mais 1, eu vou escrever como 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Produto agora, pois é uma soma. Mais, ó, novamente, uma soma, 3 elevado a x vezes 3 elevado agora, ó, ao quadrado, porque é mais 2. E agora que entra, ó, o nosso artifício, que é, ó, a mudança de variável, pessoal. Eu tenho aqui, ó, vários fatores, ó, 3 elevado a x. Ó, tenho aqui também, ó, e tenho aqui também. Então, eu vou transformar esse 3 elevado a x em outra variável que vai me auxiliar nessa resolução. Ó. Eu vou chamar esse 3 elevado a x, ó, de k, pessoal. Eu vou dizer que 3 elevado a x é igual a k. Eu que escolho essa mudança de variável. Você pode escolher a letra que você quiser. E por isso, ó, onde tiver agora o 3 elevado a x, ó, eu vou substituir por k. E vocês vão ver por quê. Ó. Aqui em cima vai ficar k dividido por 3, ó, menos 3 elevado a x, k, mais 3 elevado a x novamente, k, vezes o 3, né, que agora está multiplicado aqui, mais 3 elevado a x novamente, que é k, vezes, ó, 3 ao quadrado, que dá igual a 9. E tudo isso, ó, é igual a 306, beleza? E por que isso foi legal, pessoal? Porque eu estou agora, ó, com a equação do primeiro grau. E isso a gente consegue resolver, porque tem apenas a letrinha k. Então, vai ficar o quê, ó? K sobre 3 menos K, né? Vamos agrupar direitinho. K vezes 3 é a mesma coisa que 3K mais K vezes 9. 9K igual a 306. Vou agrupar primeiro agora aqui, pessoal, esses valores aqui, ó. Esse eu vou repetir, beleza? Vai ficar K sobre 3. Eu estou usando essa maneira, mas você pode resolver essa equação no primeiro grau da forma que você desejar, beleza? Eu tenho menos K mais 3K. Vou ficar com 2K. 2K mais 9K dá 11K positivo. Então, eu tenho mais 11K igual a 306. Deixa eu baixar aqui, ó.
Agora eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou pegar esse 11K, vou jogar para o outro membro e vocês vão ver por quê. Ó. Eu vou ter K sobre 3 igual a 306, que já estava lá. Esse danado aqui, ó, vai para o outro membro com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 11K. E por que eu fiz isso? Porque agora eu posso passar esse 3 multiplicando. E eu isolo esse valorzinho de K. Ó. Eu vou ter que K é igual a 3, né? Vai passar para lá multiplicando, vezes 306, menos 11K. E aqui agora, ó, basta a gente aplicar o chuveirinho aqui, ó. 3 vezes 306 e 3 vezes 11K. Eu vou ficar aqui agora, ó, que K é igual a 3 vezes 306 dá 918, menos 3 vezes 11, né? Dá 33K. Agora, eu vou juntar, ó, esse K aqui com o K que estava aqui. Então, eu vou ter K, aqui estava menos, vai passar mais, 33K. Isso aqui vai ser igual, ó, a 918, beleza, pessoal? 33 mais K dá 34K. E tudo isso, ó, vai ser igual a 918. Agora, eu vou ter que o K é 918 dividido, ó, por 3. Isso aqui vai ser igual, ó, vamos usar o auxílio da calculadora para a gente não perder tempo, beleza? As continhas vocês sabem fazer. O importante é o pensamento nessa questão. Vou ter 918 dividido por 34, que dá exatamente, pessoal, ó, 27. Porém, não se engane aqui, 27 é o valor de K. E olha a variável que estava no início da nossa questão. É X, pessoal. Por isso, ó, a gente precisa substituir esse valor de K que a gente acabou de encontrar, ó, na nossa mudança de variável. Substituindo aqui, a gente encontra o valor de X. Então, eu posso fazer, ó, 3 elevado a X igual a K, que a gente achou 27, beleza? E aqui ficou massa, ó, porque 27 é 3 elevado, ó, ao cubo. Então, fica 3 elevado a X igual a 3 elevado ao cubo, pessoal. E agora ficou legal, ó. Potências com a mesma base, o que a gente faz? Ó? Esquece elas e iguala apenas, ó, os expoentes. Então, eu vou ter que x é igual a 3. Muito tranquilo, pessoal. É apenas uma questão, ó, trabalhosa, tem muita continha. Mas nesse tipo de equação, que você tem sempre uma soma, uma subtração igual a alguma coisa, a ideia é essa. Tenta separar essa soma em produto, né? E a subtração em uma divisão, ó, como eu fiz aqui. E aí você aplica a mudança de variável. Achado o valor dessa variável auxiliar, você volta na mudança de variável e aplica lá e descobre o valor do seu x, do seu y inicial na equação. Beleza? Questão bastante interessante também. Vamos para a questão número 3, ó, a saideira aqui do vídeo. E também é bem interessante. Ó. Agora eu tenho aqui, ó, novamente uma subtração. Porém, agora eu tenho envolvidas, ó, frações. E o que é que a gente vai fazer inicialmente? Ó? Novamente, a gente tem que deixar tudo na mesma base, ó, na menor base. Nesse caso aqui, é o valor 3. Então, eu vou fatorar esse 9 para deixar numa base 3. O 9 é fácil, 9 é 3 ao quadrado. Ó. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, da seguinte forma. Vai ficar 3 ao quadrado, né, que era o 9. Tudo isso, ó, elevado ao expoente que está lá. X menos 1 sobre 2. Menos, né, que está aqui da equação original, 4 dividido, ó, por 3 elevado a 1 menos o x. Isso aqui igual a menos 1, beleza? Agora, o que é que a gente vai fazer? Novamente, ó, eu tenho aqui um valor elevado a uma subtração. E lembra lá, a subtração no expoente, ela se origina a uma divisão de potências de mesma base. Então, eu vou escrever isso aqui dessa forma. Aqui fica 9, né? 3 ao quadrado.
que foi o que eu fatorei no início, então eu vou pegar esse expoente aqui, ó, e multiplicar, ó. Na potência de potência, então eu vou ter o seguinte resultado, ó. Eu vou ter 3 elevado a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 meio, ou menos, né? Vai ficar 2 vezes 1, 2, dividido por 2, dá 1. Então, vai ser 2x menos o 1, menos, né? O 4 que estava aqui, dividido por 3 elevado a 1 menos o x, igual a menos 1. E aqui agora, ó, que entra a ideia que eu falei para vocês. A gente vai separar essa soma, quer dizer, essa subtração no expoente em uma divisão. Ó. Esse 3 elevado a 2x menos 1, a gente pode escrever ó, como 3 elevado a 2x dividido ó, por 3 elevado ó, a menos 1. Aliás, a mais 1, né? Porque vai subtrair, então vai ficar 2x menos 1. Não alterei. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a 2x dividido por 3 elevado a menos 1. Aqui, menos, ó, 4 dividido. Novamente, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O 3 elevado a 1 menos x, a gente pode fazer, ó, 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a x, que a gente não altera ó, essa potência. Então, vai ficar 3, né? A mesma coisa que 3 elevado a 1, dividido por 3 elevado ao x. E tudo isso é igual ainda a menos 1. Vamos descer aqui, ó. E aqui tem outra coisa interessante, pessoal. Por quê? Aqui é mais, né? Aqui eu não isolei ainda o x para a gente fazer nossa mudança de variável. Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Eu tenho o 3 elevado a 2x. Eu posso imaginar ó, isso aqui assim, ó. 3 elevado ao quadrado elevado ó, a x. E também eu posso imaginar como 3 elevado a x elevado ao quadrado. E é justamente isso aqui ó, que a gente vai usar. Porque ó, eu tenho aqui ó, uma potência de potência. A gente resolve uma potência de potência multiplicando os expoentes. Ou seja, 2 vezes x, 2x, dá o original, e x vezes 2 também dá 2x, o original. Então, quer dizer ó, que eu não alterei nada nessa minha potência. Então, eu posso escrever isso, beleza? Então, vamos jogar ó, na nossa equação aqui. Vai ficar 3 elevado a x elevado ao quadrado, né? Deixa eu alongar aqui o traço. Vai ficar 3 elevado a x elevado ao quadrado, dividido por 3, né? Menos 4, dividido por 3, dividido ainda ó, por 3 elevado a x. E tudo isso igual ó, a menos 1. Passo a passo para que vocês possam entender cada passagem que a gente está fazendo aqui, beleza? Aqui agora, pessoal, a gente pode usar a mudança de variável. Por quê? Eu tenho o fator 3 elevado a x aqui e 3 elevado a x aqui também. Ó. Novamente, eu vou usar a minha mudança, a minha variável auxiliar. Eu vou chamar esse 3 elevado a x, ó, vou chamar ele agora de y, beleza? Pode ser a letra que você quiser. Então, a gente continua ó, da seguinte forma. Ó. Onde tiver 3 elevado a x, a gente vai colocar y, ou seja, 3 elevado a x elevado ao quadrado. Vai ficar o y elevado ao quadrado e ele dividido por 3. Menos, ó, o 4 está aqui, permanece, dividido por 3 e dividido ainda ó, por 3 elevado a x. Novamente, ó, o nosso y. E tudo isso igual ó, a menos o 1, beleza? Só repetindo o que está ali. Agora, ó, a gente vai repetir aqui, ó, y ao quadrado dividido por 3 menos... Olha que bacana o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho neste lugarzinho aqui, ó, uma divisão ó, de frações, pessoal.
E como a gente resolve uma divisão de frações? Ó? A gente multiplica o numerador, ou seja, a de cima, e a gente conserva, aliás, o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar, deixa eu colocar aqui um quadradinho auxiliar para a gente fazer, ó. O de cima é 4, a gente conserva e multiplica ó, pelo inverso. Qual é o inverso de 3 sobre y? É y sobre 3. Pega o inverso. Então, vai ficar y dividido ó, por 3. Ou seja, 4 vezes y, 4y dividido ó, por 3. Ou seja, aqui na minha continha original, eu vou ter 4y dividido ó, por 3. Tudo isso igual a menos o 1. E aqui agora, ó, a gente tem uma subtração de frações com o mesmo denominador. Ou seja, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores. Ou seja, vai ficar y ao quadrado menos 4y, pessoal. Tudo isso igual ao menos 1, que a gente não mexeu nele desde o começo. E aqui agora, ó, a gente se depara novamente ó, com uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ó. Isso aqui vai ficar igual y ao quadrado menos 4y multiplicado por 1, que tem aqui embaixo, né? Subentende-se. Vai ficar y ao quadrado menos 4y mesmo, igual a 3 vezes menos 1 dá menos o 3. Aí agora, o que é que sobrou aqui? Ó? Creio que você lembra. Ó? Uma equação do segundo grau, pessoal. E o que é que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau? Primeiro, a gente tem que igualar tudo a zero. Então, eu vou ter y ao quadrado. Lembra lá do módulo passado, ó? Menos 4y, o menos 3 vai passar para cá, mais 3, igual ó, a zero. E como a gente resolve isso aqui? Ó? Primeiro, ó, a gente identifica os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? Ó? Aqui no subentende-se que tem 1, é o meu valor de A. A é igual a 1. Quem é o meu B? O B é quem está multiplicando o Y. O B é menos 4. E quem é o meu C? O C é o valor do termo independente, ou seja, C é igual a 3, beleza? E qual é o segundo passo? Achar o delta. Deixa eu colocar aqui agora ó, o nosso delta, que ele é dado ó, por B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E quem vai ser aí ó, esse meu delta? Tenho que ele vai ser igual a B ao quadrado, ó, menos 4 ao quadrado, dizer 6. Expoente negativo ou positivo, quer dizer, base negativa ou positiva com expoente par, não importa, dá sempre positivo. Aí menos, ó, 4 vezes o valorzinho de A, que é 1, né? Vezes o valor de C, que é 3. Então, eu tenho que meu delta ó, vai ser igual a 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Ou seja, 16 menos 12, isso aqui ó, é igual a 4. E agora, pessoal, por fim, ó, a gente vai calcular o valor de x por meio da nossa famosíssima fórmula de Bhaskara, que é igual ao quê? Ó? Menos o b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido ó, por 2 vezes o a. Basta que a gente substitua esses valores aqui, ó. Menos b era menos 4. Menos com menos de aqui, vai trocar o sinal, vai ficar mais. Então, vai ficar 4 mais ou menos, ó. A raiz quadrada de delta, que é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, mais ou menos 2 dividido ó, por 2 vezes a. Como a é 1, vai ficar 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 2, pessoal. E aqui ó, ficou tranquilinho da gente resolver. Ó. O x1, né? E vai ser com mais x', né? Vai ser 4 mais o 2
dividido, ó, por 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2. Isso aqui, ó, é igual a 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Agora, o nosso x, duas linhas, ó. Como é que a gente resolve? Vai ficar 4 menos 2, que dá o nosso 2, e 2 dividido por 2, ele é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, achamos aqui, ó, o valor... Aliás, pessoal, aqui é y. Eu coloquei x por costume, mas a variável que a gente está trabalhando aqui, ó, é y, beleza? Então, isso aqui vai ser y da mesma forma. Mas isso não importa, o cálculo é o mesmo, beleza? Então, a gente encontrou 3 e o valor 1 como nossas respostas. E agora, ó, a gente volta lá para a nossa variável auxiliar. Ó. A gente encontrou y igual a 1 e y igual ó, a 3. A gente vai usar os dois valores, certo, pessoal? E substituir aqui. Primeiro, ó, eu vou ter 3 elevado a x igual a 1. E aí, como é que a gente resolve isso? Olha a dica. Sempre que na igualdade de um lado tiver 1, você vai representar esse 1 como o número que está do outro lado elevado a 0. O que é que eu quero dizer? É 3 elevado a x igual ao número que está aqui elevado a 0. 3 elevado a 0. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1, pessoal. Então, ó, eu não alterei o valor da nossa equação, beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que, como as bases são iguais, né? A gente elimina. Eu vou ter que x é igual a 0, beleza? E agora, ó, eu vou fazer usando o valor 3. Como são dois valores, né, que a gente encontrou, a gente precisa calcular ambos. Então, aqui no segundo, ó, eu tenho que 3 elevado a x vai ser igual ó, a 3. Então, eu vou ter que x, né, elimina as bases. Aqui subentende-se que tem 1. Eu vou ter que o meu x, ó, ele é igual a 3. Então, nessa resposta aqui, pessoal, a gente tem que o valor de x, tanto ele pode ser 0, como ele pode ser 3. E a gente fica fácil de notar, ó, porque a gente caiu aqui ó, em uma equação ó, do segundo grau. E uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes, resultando aqui ó, em duas respostas para a nossa equação exponencial. Ó. Veja que é uma questão bem grande, questão trabalhosa, porém ela não é difícil, pessoal. Basta a gente ir modificando as potências, aplica a mudança de variável e depois ó, só resolver a equaçãozinha de segundo grau. Foi um pouco demorado porque eu fiz passo a passo para a gente poder ter um aprendizado melhor, beleza? Deixa eu voltar aqui com vocês. Então é isso, pessoal. 3 questões bem interessantes, bem, como é que eu posso dizer, bem completas em relação às equações exponenciais. Relembram muitas propriedades das potências, equação do primeiro grau, além de equação do segundo grau. Então, são conceitos importantíssimos para vocês, beleza? Copiem tudo. Se não entenderam, pausem o vídeo, né? Voltem, assistam novamente, deixem as dúvidas nos comentários ou lá no Google Classroom, na parte dos comentários desse vídeo, que eu vou fazer o máximo, né? Tanto eu como meus colegas, para ajudar vocês e tirar todas as dúvidas, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Bons estudos aí para vocês e tchau, tchau!